Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe nesta madrugada de sábado, né? Que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te dê vitória, né? Que você seja revestido com a presença de Deus nesta madrugada, a hora que você ouvir esta palavra, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você aonde você estiver, em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui ó, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. A farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, aleluia, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, aleluia. Glória a Deus por isso, que Deus lindo, que Deus tremendo, né, irmãos? Que Deus maravilhoso de providência, como Deus cuida da sua igreja, né, irmãos? Como Deus cuida do seu povo, né, de maneira extraordinária, né, irmãos? Né? Extraordinária, né? Deus é lindo, Deus é fiel ao extremo, irmãos. Nós que somos falhos, nós que somos incrédulos, nós que somos negligentes, mas Deus é fiel, né? Deus é real, irmãos, mais do que nós estamos falando com você, né? Aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que todos nós passamos por dificuldades em algum momento da nossa vida, né? E nós podemos ficar sem esperança devido aos problemas, devido à nossa humanidade que há em nós, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, imperfeitos, né? Então, todos passam por momentos difíceis, né, irmãos, né? E em algum momento, o que acontece, irmãos? O nosso coração pode ficar sem esperança. Talvez você que está me ouvindo, né? O teu coração já esteja assim sem esperança, né? Por tanta dificuldade que você tem passado. Olha, a Bíblia diz que nós, nesses momentos, né, irmão, nós sentimos o quê? Desolados, né? Como se fosse tudo acabar na nossa vida, como se fosse o fim, né, irmãos, da nossa vida, né? Pensamos que é o fim, vamos fracassar, naufragar. Pensamos que o nosso barco vai afundar nesse momento de dificuldade, né, irmãos? Quantas vezes eu já passei por isso, né? Quantas vezes talvez você já passou por momentos assim, achando que não ia ter mais jeito, achando que o teu barco, que Deus tinha abandonado o teu barco iria afundar nessa dificuldade, né, irmãos, né? Aqui a palavra de Deus diz que tanto Elias, irmãos, como esta viúva, né, da cidade de Serepta tiveram essa experiência, né? Elias, quando acabou a água ali do rio Querite, né, irmãos, ou Queriate, né, ele achou que era o fim, né, irmãos, estava sendo perseguido por Acabe ali, e ele achou que era o fim do ministério dele naquele momento, né? E Deus se manifesta ali falando, Elias, vai até a cidade de Serepta e lá haverá uma viúva que vai te sustentar, né? E ali, irmãos, também o quê? Essa viúva também ela estava passando por dificuldades, né? Só que Elias não sabia que ela não tinha nada para dar. Mas Deusinho ali, ambos, né, irmãos, estavam passando por uma dificuldade muito grande, né? E a coisa, né, irmãos, que os dois estavam precisando, o que é? Era uma questão de sobrevivência, né, ao ser humano. O que estava precisando para os dois, irmãos? Estava faltando para os dois. Tanto para Elias como para aquela viúva. Só que Elias não sabia ainda que ela não tinha comida. A comida, né, irmãos? Que era o quê? A sobrevivência do ser humano, né? A dificuldade aqui das coisas básicas, né, irmãos? Relacionada aqui das coisas básicas para essas duas pessoas. Era comida, né? E quantos talvez que está me ouvindo, né, irmãos, está passando por dificuldade básica? Talvez o teu celeiro não tem nada, né?
Talvez aí você está precisando de uma cesta básica, você está precisando de comida, né, irmãos? E está passando esta mesma dificuldade, né? Aí o que acontece, irmãos, né? O que fazer diante das dificuldades? O que fazer, né? Aí Elias precisou o quê, irmãos? Acreditar que Deus daria provisão no tempo certo e que uma viúva que não possuía nada seria usado para suprir as suas necessidades. Que tremendo, né? Como é que uma pessoa vai dar o que não tem, né, irmãos, né? Mas Deus é tão lindo, irmãos, tão tremendo, que Deus, tanto a viúva ali como Elias, né? Os dois tiveram experiências com o Senhor, né? Aleluia, né? A viúva também, o que, irmãos? Ela se preparava para morrer ao lado do seu filho, né? Porque não tinha mais comida. Era uma necessidade básica, né, irmãos? Dos dois, comida, né? A necessidade por comida. Mas ela o que, irmãos? Ela foi desafiada a dar um passo de fé, né? Quando Deus dá a direção para Elias ali, e Elias, né, representando Deus, falou assim, olha, faz um bolo para mim. E ela falou assim, olha, eu não tenho nada senão uma botija de azeite e um punhado de farinha, né? Então, o que ela tinha, né, irmãos, era muito pouco, né? Mas ela foi desafiada, o quê, irmãos? A alimentar primeiro um estrangeiro, né? A dar um passo de fé em direção a Deus, a providência de Deus. Então, enquanto você não der um passo de fé, né, irmãos, não confiar na provisão, né, que Deus vai te dar condições de você ajudar o próximo. Talvez você que está me ouvindo não tem condições para si mesmo, né? E essa viúva, ela não tinha condições para ela mesma, né, irmãos? Mas Elias, usado por Deus, falou assim, olha, faz primeiro para mim, né, um bolo. Aleluia. E quando ela entende, irmãos, que ela tinha que fazer primeiro para Deus, né? Ela tinha que fazer algo em obediência, algo dando um passo de fé, né, irmãos? Aleluia, né? Você precisa dar um passo de fé. Você precisa confiar na provisão que Deus já tem preparado para você. Aleluia, né? Olha, mas ela foi desafiada a dar um passo de fé, alimentando primeiro um estrangeiro antes de dar pão ao seu próprio filho. Assim, né, irmãos? A hora que você der um passo de fé, a hora que você confiar na provisão, a hora que você entender, irmãos, que Deus está com você nesse barco. E o teu barco não vai naufragar, a tua viagem não vai fracassar se você confiar no Senhor, né? Se você confiar que Deus é o Deus da história, Deus é o Deus da tua vida, Deus é o Deus da igreja, e esse Deus, ele não falha. Nós podemos falhar, né, irmãos, no ministério, nesta caminhada, nós podemos fraquejar, deixar alguém na mão, né? Não ter condições, mas o Senhor, ele não falha. Ele não falha. Aleluia. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E aí, olha, quando ela decide obedecer a regra, a estratégia de Deus, né, irmãos? A Bíblia diz, dá e será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas talvez você fale assim, olha, você que está me ouvindo e fala assim, eu só tenho um pacote de arroz. E se Deus enviar um anjo ali na forma de uma pessoa e pedir uma comida, irmãos? Você tem fé para dividir o que você tem? Né? Você tem fé, irmãos, para dividir o que você tem? Irmãos, quantas vezes nós fizemos mutirões, né? A gente estava com o projeto do sopão também, lá na cidade de Matão. E não tinha, às vezes não tinha o macarrão, não tinha, né, para a gente fazer a sopa para doar, né? E as coisas que iam na sopa. E a igreja, a cidade estava passando por uma onda de desemprego muito grande nas empresas na época. E muitas pessoas vieram para as igrejas pedindo cesta básica, né, na época.
e a igreja não tinha condições de suprir toda a necessidade daquelas pessoas carentes que estavam ali necessitadas de comida também, né? Mas era a prioridade básica da maioria ali, pela onda de desemprego que estava ali na cidade naquela época. Muitas empresas mandou centenas de pessoas embora, né, irmãos? E começou a passar necessidade. E muitas vieram para as igrejas em busca de ajuda, né? Louvado seja Deus. E ali a gente começou a fazer arrastão, né, irmãos? Com caminhão, pegou uma equipe na igreja e como não tinha como suprir, a gente foi arrumar um jeito de suprir a necessidade daquelas pessoas, né? E a gente saía de bairro em bairro pedindo alimento para formar cestas básicas, né? Em questão de algumas horas a gente arrecadava vários quilos de alimento, né, irmãos? E com isso a gente conseguiu ajudar muitas pessoas ali. Só que na maioria das casas, irmãos, que nós pedíamos, né? E assim também hoje, né? E ainda acho que bem menos hoje, porque o coração de muitos tem se esfriado, o amor de muitos tem se esfriado para ajudar, né, irmãos? A gente vê até mesmo dentro da igreja, quando a gente faz o apelo para alguma coisa, é difícil alguém ajudar, né? É difícil alguém fazer alguma coisa por alguém, né, irmãos, né? É difícil, tá difícil, né, irmãos, né? Mas Deus é maior, não vai deixar essa pessoa perecer por falta de uma oportunidade. E ali, irmãos, as pessoas que mais ajudavam, né? As pessoas que mais davam, as casas dos ricos, né, dos bairros nobres, dificilmente ajudava com alguma coisa. Dificilmente ajudava, né, irmãos? Mas a casa dos humildes, a casa dos mais pobres, eram os que mais ajudavam, né? E muitos dividiam o pouquinho que tinham, irmãos. Eles falavam assim, olha, eu só tenho um pacote de arroz, mas eu vou dar metade do que eu tenho, né? Era tremendo, irmãos, o mover de Deus, né? Nessa arrecadação que a gente fazia ali. E muitos falavam assim, olha, eu sei o que é passar fome, por isso eu vou ajudar com alguma coisa. Eu sei o que é passar necessidade, por isso eu vou dar o pouco que eu tenho. Né, irmãos? Então a pessoa sabe o que é passar fome, sabe o que é passar um momento de dificuldade e não ter, né, irmãos? E agora que ela está tendo, ela quer ajudar, ela sente prazer de ajudar, né? Ela sente prazer de ajudar, né, irmãos, né? Aqueles que precisam, né? E essa viúva, ela sentiu a necessidade de ajudar Elias ali, né, irmãos? E ela deu um passo de fé, ela sabia o que era passar dificuldade, né? E ela viu que aquele homem ali, aquele profeta não tinha nada, ela ainda tinha um restante um pingo de comida ali, né, irmãos, para fazer um bolo, né? E o Elias não tinha nada nas mãos, né? E quando ela dá esse passo de fé, irmãos, a Bíblia diz que Deus honra ela, né? Deus honra ela. E aí Deus usa o mesmo profeta que estava em dificuldade e falou assim, olha, a farinha da panela não vai acabar e o azeite não vai cessar, aleluia, sobre a tua vida. Glória a Deus por isso. Né, mas o Deus da provisão entrou em ação. O milagre aconteceu ali da providência de Deus. Eu não sei como que Deus vai trazer a provisão na sua vida, mas eu profetizo, irmãos, que o azeite não vai acabar sobre a palavra de Deus, né? Não sobre a minha palavra, mas sobre a palavra de Deus. A farinha não vai acabar, irmãos. Deus vai levantar os seus corvos para suprir a tua necessidade. Amém? Você crê? Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus, né, nos quatro cantos desta terra, Deus tem os corvos dele, né, irmãos, né, para trazer o suprimento que tanto você precisa. E assim, olha, mudou de forma drástica e sobrenatural a vida de ambos, né, irmãos? Deus é Deus e seguidamente muda a nossa história fazendo coisas surpreendentes. Aleluia! Quem imaginaria que o profeta seria alimentado por uma mulher, né, que já sem qualquer expectativa nem esperança? Imaginaria ali, né, irmãos, né? E que a viúva e seu filho receberia suprimento a partir de um profeta
que não tinha nada em mãos. Aleluia. Que Deus lindo, né, irmãos? Deus ajudou as duas igrejas, né? Ajudou, Elias representa a igreja e a viúva também representa a igreja necessitada, né, irmãos? Né? A igreja carente que precisa de um milagre urgente, né? Ela achou, quantas vezes a gente no desespero, a gente fala assim, Senhor, eu quero morrer, não aguento mais, eu quero morrer. Mas no fundo, irmãos, nós gememos por um milagre, você está gemendo por um milagre. Deus é poderoso para fazer um milagre, aleluia, né? E aqui, olha, a palavra de Deus, né? Ambos receberam condições para auxiliar o próximo, experimentarem que quem concede a provisão, irmãos, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que provê, né? Portanto, com ele os problemas são superados, né? Quando você se aproxima de Deus, irmãos, Deus vai te dar condições de você superar a tua necessidade. Deus vai te dar condições de você suprir as tuas necessidades. Em nome de Jesus, seja na tua empresa, seja no casamento, seja com os teus filhos, seja no teu ministério, seja na tua igreja, né? Aonde você estiver, irmãos, Deus é Deus de providência. Deus vai permitir que você tenha experiências com o sobrenatural, aleluia, né? Glória a Deus por isso. E para terminarmos, né, irmãos, olha, as dificuldades não precisam nos impedir de sentir o amor e o cuidado de Deus, nem de ser instrumento de ajudar o próximo, né? Mas fica o convite nesta madrugada, disponha-se, pois Deus é quem concede a capacidade e os recursos. É Deus que dá a semente para nós semearmos, né, irmãos? Então que você abra o teu coração, faça um propósito com Deus, né, irmãos? Deus vai suprir, Deus não vai deixar a igreja dele perecer. Ah, mas Elias não tinha ninguém ali, não tinha empresário, não tinha ninguém para manter ele ali, né, irmãos? A igreja estava ali, precisando de recurso. E Deus enviou o recurso através dos corvos. Deus, por vários dias, enviou ali o corvo, né, irmãos? Enviando pão fresco e carne fresca para Elias de manhã e de tarde. Deus sabia que Elias precisava das duas refeições diárias, né, irmãos? Né? E Deus enviou, e Deus sabia que aquela viúva estava extremamente necessitada. E Deus enviou a provisão para ela. E Deus vai enviar a provisão para você também naquilo que você precisa. Você crê, irmãos? Né? Você crê? Escreve aí, eu creio, declara em fé, confia no Senhor, né? A provisão de Deus vai chegar, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, né, irmãos? É nas mínimas coisas que Deus age na nossa vida, para nós nos mantermos de pé, para nós acreditarmos que Deus é fiel, né, irmãos? A primeira pessoa que quer ver você bem é o Senhor, né, irmãos? É a primeira pessoa que se importa com você mais do que tudo, mais do que teu pai, mais do que tua mãe, mais do que teus filhos, mais do que o teu patrão, é Deus, né? E Deus quer te ver você bem, amém? Senhor, aqui a palavra de Deus diz assim, ó, as dificuldades da vida revelam que Deus é soberano e age de forma sobrenatural com aqueles que nele confiam, aleluia, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Eu estou aqui também pela provisão do Senhor, né? Pela provisão do Senhor sobre a minha vida, aleluia, né? Sobre a igreja, sobre o ministério Jesus é Vida, né? É um milagre a cada dia, né, irmãos? É uma provisão a cada dia nesta caminhada. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Pai, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, obrigado pela providência deste dia. Senhor, quantas pessoas estão passando extremas dificuldades, ó Deus. Pai, quantas pessoas estão, Senhor,
Pai, em nome de Jesus, precisando do teu milagre, precisando do teu livramento, da tua cura. Pai, precisando, Deus, de algo sobrenatural nesta madrugada, neste dia. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, venha de encontro. Pai, venha de encontro, Senhor, envia os teus anjos ministradores nesta madrugada. Senhor, supre a necessidade, socorre por amor ao teu nome. Pai, por amor ao teu nome, Senhor, a tua palavra foi liberada. Pai, que o Senhor possa liberar virtude nesta madrugada. Meu Deus, envia provisão, seja financeira, seja material, seja, Senhor Deus, espiritual, Senhor, seja sentimental, Senhor, seja física. Deus, em nome de Jesus, é diante do Senhor que nós estamos. Pai, é diante de uma palavra pura, verdadeira e poderosa. Pai, diante de uma palavra eficaz que nós estamos nesta madrugada. Senhor, é diante do Senhor, ó Deus. Pai, que não seja pela nossa justiça, mas que seja pela justiça do Senhor, ó Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua provisão, Senhor. Pai, abençoa pelo poder da tua palavra. Pai, fortalece o espírito deste homem, desta mãe que está em desespero. Senhor, traga, envia, Senhor, o teu anjo poderoso com a tua espada. Meu Deus, cria uma situação, ó Deus. Cria uma situação, Senhor, para abençoar esta pessoa. Pai, para que o teu nome seja glorificado. Pai, que ela possa conhecer que o Senhor é soberano. Pai, um Deus grande e fiel, Senhor. Pai, quando, Senhor, Jonas estava ali, prestes a morrer, o Senhor providenciou um grande peixe, Deus. Pai, o Deus de Jonas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, que providenciou ali, Senhor, Pai, ali para Abraão o cordeiro, o mesmo Deus que providenciou o seu único filho para morrer pela humanidade, para que houvesse salvação. Senhor, diante deste Deus nós te pedimos. Senhor, abençoa, provê, ó Deus, que haja testemunho. Ainda hoje, mova os céus e terra, Senhor, e glorifica o teu nome sobre a terra. Pai, providencia sobre a nação brasileira o livramento. Meu Deus, nos cubra com teu sangue. Pai, que haja uma intervenção sobrenatural sobre a nação brasileira. Pai, que haja arrependimento também, Senhor. Pai, que haja livramento de uma grande destruição, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.